Boa tarde, queridos e amados ouvintes da Rádio Catedral, amada e muito querida Rádio FM 106.7, a rádio que é uma amiga, né, que toca o coração da gente com diversos conteúdos. E você que hoje está aí no seu trabalho, na sua casa, nesse domingo abençoado, à escuta do programa de hoje, que é o programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, aqui todos os domingos com vocês, âncora desse programa que é de psicologia e espiritualidade. Para quem nunca ouviu, gente, é um programa maravilhoso. Não desliga aí, não. Agora, se você precisar se ausentar, não esqueçam que o programa também fica no canal do YouTube da nossa Rádio Catedral. Hoje o tema é muito interessante. Quem nunca passou por um sofrimento? Dei um tempinho para cada um de vocês pensarem. Quem nunca buscou encontrar sentido na vida? Será que todos nós pensamos em encontrar o sentido e como encontrar? Então, gente, o tema de hoje é como encontrar o sentido da vida no sofrimento. Será que é possível? Para desenvolver esse tema junto comigo aqui nos estúdios da Rádio Catedral, eu estou com uma convidada muito especial. Já faço o convite a ela desde o ano 2020. É a doutora Ana Lúcia Robaina, ela já vai se apresentar, ela compõe o grupo de psicólogos que somos católicos aqui da nossa Arquidiocese do Rio, da Arquirio. Ela é da paróquia Sagrado Coração de Jesus no Meia e é para ela que eu estou dando uma boa tarde. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde, doutora Sônia. Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Catedral. Então, como a doutora Sônia falou, meu nome é Ana Lúcia, eu faço parte da equipe da clínica Victor Frankl. A minha especialização, eu comecei com a Gestalt terapia, tenho formação em neuropsicologia e reabilitação e sou logoterapeuta também formada pela Logorio, logoterapia e análise existencial, e estamos aqui para poder responder algumas perguntas, né? E esse desenvolver um tema interessante, né, Ana? Encontrar sentido no sofrimento. Nós, psicólogos, lidamos muito com isso dentro dos consultórios, né? Sim, é um tema bem desafiador, né? As pessoas estão sempre em busca do sentido. E o seu CRP? Que precisamos, né? Até para quem não sabe, amado ouvinte, CRP é o nosso registro profissional. E é importante, né? Nós aqui convidamos profissionais registrados, amparados pelo Conselho Regional de Psicologia. E para isso nós temos um código identificador. Só o profissional apto a atender que está com o seu registro ativo. E o seu registro? Meu registro é o 31291, me formei em 2004 e desde 2004 já venho atendendo, né? Durante esse tempo todo. É uma vasta experiência. E o tema de hoje, voltando a lembrar, anotem aí, eu convido a todos vocês que nos ouvem agora, que nos escutam, que possam contribuir fazendo perguntas, entrando em contato aqui com a gente na Rádio Catedral. O nosso e-mail é viverbem@radiocatedral.com.br e se quiser passar mensagem lá pelo nosso direct no Instagram, nosso Instagram, tudo junto, PGM Viver Bem. Tá? A primeira pergunta é: doutora Ana, o que é sentido? Olha, sentido é o motivo pelo qual viver, né? Segundo a logoterapia de Victor Frankl, o homem está sempre em busca de sentido, né? Então é algo que motiva ele a estar vivo. E esse sentido vai aparecer muito essa questão nas outras perguntas, eu creio,
é o que nos motiva mesmo, está sempre em busca, e ele não está em nós, ele está no mundo. Então o ser humano precisa, ele tem a necessidade de encontrar sentido na vida dele, nos acontecimentos, né? Nos acontecimentos difíceis como o sofrimento, principalmente nesse momento, ele está sempre em busca, querendo entender o porquê ou o para quê daquilo. É verdade, a doutora Ana como coloca, né? E até vale a pena a gente falar um pouquinho desse sentido pela nossa abordagem em logoterapia. Tanto a doutora Ana Lúcia quanto eu somos logoterapeutas, ou seja, somos formados em psicologia na ciência, mas fizemos uma especialização de quase 3 anos para nos capacitar a atender clinicamente na abordagem logoterapia. O que é essa abordagem? É aquela psicoterapia que trabalha o sentido da vida. Gente, que bacana! E quem não sabe, e eu fico muito entusiasmada ao lembrar e poder falar aqui, o nosso Santo Papa, São João Paulo II, em 1995, orientou, está escrito em carta, orientou a logoterapia para todos os católicos. Gente, isso é demais, né? Isso é muito bom. E a partir daí, nós, psicólogos católicos, incansavelmente vamos nos bebendo dessa fonte, né? Dessa fonte que nos alimenta e que nos ajuda a ajudar o paciente que nos procura, que confia na seriedade do nosso trabalho, e nós ajudamos esse paciente a, alguns vão dizer, superar o sofrimento, e nós vamos dizer, a ressignificar o sofrimento. Então, muitos pacientes, eles entram no nosso consultório querendo encontrar o sentido de vida. E aí nós vamos estar falando sobre isso agora, durante essa 1 horinha de programa. Frankl também, Viktor Frankl é o pai da logoterapia, é o criador, foi o fundador, ele foi sobrevivente dos campos de concentração. Alguns perguntam assim, sentido é um lugar? Sentido é uma direção? Sentido é algo, como a doutora Ana falou, está no mundo. Aí vamos orientar profissionalmente como encontrar esse sentido, mas ele é único e irrepetível. Ou seja, eu não posso comprar um sentido de vida e dar para a doutora Ana, e nem para o querido ouvinte que nos ouve agora. Então, cada um tem um sentido a encontrar e o sentido tem caminhos a encontrar. A pergunta que me chega aqui, gente, é como, olha que interessante, como encontrar então o sentido apesar do sofrimento, doutora? Então, nós somos logoterapeutas, vamos olhar então por esse ângulo, né? A logoterapia, diferente de outras abordagens, ela olha para o homem como ser bio, psico e espiritual. Esse espiritual no sentido noético, ele é livre e responsável para encontrar, para dar uma resposta para a situação. Digamos que se você olhar, né, pela visão psicanalítica, o homem ele é determinado, ou ele talvez seja justificado, as suas atitudes são justificadas por todo um aparato psíquico de id, ego, superego. Então, de certa forma, ele já é previsível, de acordo com a psicanálise, uma resposta. Para Viktor Frankl, não. O homem é livre e responsável para dar essa resposta, apesar das circunstâncias, né? Então, o homem ele tem uma visão, de acordo com a logoterapia, tridimensional, de corpo, alma e espírito, né? No sentido noético. Então, enquanto, por exemplo, Adler olha o homem como uma vontade, o homem tem uma vontade de poder, para Viktor Frankl, o homem tem uma vontade de sentido. Ele tem essa capacidade de encontrar sentido na vida, mesmo em meio ao sofrimento. Então, a logoterapia ela vem justamente nessa
nesse trabalho de capacitar, de mostrar ao ser humano que ele pode buscar um sentido, pode encontrar um sentido na vida e viver a vida com um propósito. É isso, gente. Como encontrar esse sentido apesar do sofrimento? Quando a doutora Ana fala desse propósito, eu lembro-me que Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele nos orienta, nos diz que o sofrimento, o ser humano, ele vai passar por algo chamado tríade trágica. O que é a tríade trágica? É sofrimento, culpa e morte, ou seja, é inescapável a qualquer um de nós. Todos nós, em algum momento da vida, não escapa de se sentir culpado por algo, né? Por sofrer também, a gente sofre, na vida tem sofrimento, e também é inescapável a morte. Então, a vida, o que é a vida? É um conjunto de possibilidades para a gente realizar nossas tarefas. E aí vem o propósito, aí vem a oportunidade de cada um de nós descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. E você, amado ouvinte, se não sabe qual é a sua missão, então já tem um desafio, tem que descobrir qual é. Então, vamos para uma segunda pergunta. Olha, que bacana, estão chegando algumas perguntas aqui. Continuem caminhando pelo nosso WhatsApp PGM Viver Bem ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. A segunda pergunta é a seguinte: uma pessoa que vive sua fé em Deus encontra sentido mais facilmente quando passa pelo sofrimento? E como ficam os ateus? São duas perguntas numa só. A doutora Ana pode responder uma, nós temos só 2 minutinhos para fazer já o primeiro intervalo. Tá. Então vamos começar aqui pelo ateu. O ateu, será que ele encontra sentido mesmo no sofrimento, ainda por cima no sofrimento, né? Viktor Frankl fala que todas as pessoas encontram sentido na vida, né? Por quê? O que acontece na vida daquela pessoa é para ela. Ela é um ser, ela é uma pessoa única e irrepetível, né? Então, o que acontece na vida dela é para ela. O nascimento, por exemplo, de um filho. Aquele filho, pode ser que aquele filho seja o sentido da vida daquela pessoa. Vai ser o propósito, né? Vai ser o motivo pelo qual aquela pessoa vai se doar, né? Vai deixar de olhar para ela, para olhar para aquela criança que necessita de todo o carinho, todo o amor, todo o cuidado e toda a dedicação. Então, encontra sentido, sim, no próprio dia a dia, né? Nas coisas que acontecem. Esse momento aqui que nós estamos falando é um sentido para mim, é um sentido para a doutora Sônia. Cada um vai atribuir o sentido para aquele acontecimento na vida de cada um. Agora, para Viktor Frankl, existe também um sentido último, o sentido maior de todos, que para quem crê, olha como Deus, vê como esse sentido único, o sentido que planifica é Deus. Então, é um sentido maior de todos, que vai dar sentido, inclusive, a todos os outros sentidos. Você olha para o seu filho, que é o sentido da sua vida, e você vai ver o amor de Deus ali presente, né? Porque é o sentido maior de todos, está planificando aquele sentido para mim. O sentido que eu dou para o meu trabalho, eu também vejo a presença de Deus. E até mesmo em relação ao sofrimento. O sofrimento, eu posso ver, aquele que não crê, pode ver que seja talvez um momento para ele aprender com aquele sofrimento, para ele amadurecer, para ele entender que o sofrimento é inevitável, como a doutora Sônia falou, né, da tríade trágica. Então, ele vai dar um sentido, sim. Mas quem crê vai olhar talvez aquele sofrimento como uma permissão de Deus, talvez um momento em que eu vou
mudar as minhas atitudes, vou aprender a ser mais resiliente, vou aprender com aquele sofrimento de que as coisas não dependem, né, de mim. Eu posso planejar, mas saber se vai acontecer ou não. E se não acontecer, pode me causar um sofrimento. Eu preciso estar pleno, saber que a minha parte foi feita. Exatamente isso. E, gente, vamos falar mais sobre a questão, né? Não se pontua em nossos consultórios religião. Religião é fenômeno, mas todos nós, né, católicos, acreditamos fielmente em Deus, e esse sentido último vai amparar a nossa orientação psicoterapêutica, sim, desde que seja fenômeno, né? Demanda do paciente. Nossa visão, a pessoa é a pessoa humana do homem que sofre. O tema de hoje, para quem está ligando o rádio agora, para quem está ouvindo o programa agora, o tema é como encontrar sentido na vida no sofrimento. Junto comigo está a psicóloga clínica, doutora Ana Lúcia Robaina, que é especialista em logoterapia, é neuropsicóloga também, é gestalt terapeuta também. Ela é paroquiana da Sagrado Coração de Jesus no Meia. Quem é o pároco lá, doutora Ana? Nós temos o pároco. Não tem. Ai, meu Deus do céu. Um abraço grande ao pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus no Meia e também a todos os paroquianos, que ela é uma paroquiana de lá. A pergunta referente ao programa de hoje, ao tema de hoje, é: por que cada pessoa, doutora Ana, reage a um sofrimento de uma forma diferente da outra, mesmo que esta outra tenha sido criada junto? Então, nós somos livres e responsáveis para dar uma resposta para a situação, né? Então, no próprio campo de concentração, Viktor Frankl observou muito isso, né? Digamos que se na psicanálise, a psicanálise vê que um grupo de pessoas, Freud já falava isso, um grupo de pessoas se convivendo com as mesmas limitações, com as mesmas privações, eles, ao longo do tempo, eles começam a darem as mesmas respostas, porque para a psicanálise um homem é mais determinado, né? E para a logoterapia, Viktor Frankl observa justamente o contrário. Um grupo de pessoas vivendo com as mesmas privações, você observa que talvez aquele que já tivesse um comportamento, né, mais, talvez, de um mau comportamento, de uma má índole, ele se tornava até um pouco mais mal. E quem já era bom, talvez encontrasse um propósito ali, vivesse a bondade dele e se tornasse até um santo, como aconteceu com São Maximiliano. Então, muitos seguranças ali, que eram os capos, eles eram judeus, né, e acabavam maltratando os seus próprios irmãos judeus, denunciando, maltratando mesmo, né, corrigindo daquela forma, e enquanto outras pessoas estavam ali para justamente cuidarem dos irmãos que estavam ali sofrendo. Foi o que aconteceu quando Viktor Frankl entrou no campo de concentração. Ele entrou com esse propósito, em primeiro lugar, de acompanhar a família, porque ele era judeu e todos precisavam, né, passar por isso. E ele estava ali justamente para poder cuidar também daquelas pessoas que estavam em sofrimento. Então ele encontrou sentido ali. Enquanto outras pessoas se revoltavam ou viviam de uma forma apática a todo aquele sofrimento, Viktor Frankl viveu ali dentro em busca de encontrar, e encontrou sentido para a vida dele naquele sofrimento. A ouvinte Marlene, que é do Meia, ela pergunta, primeiro agradecer a ouvinte Marlene, ela não dá maiores informações, não sei que paróquia, mas agradecer, viu, Marlene, por
está nos ouvindo e por contribuir aqui com a sua pergunta. Doutora Ana, ela pergunta: como se dá isso em psicoterapia? Qual é o primeiro passo que o psicólogo orienta para se encontrar um sentido na vida? Bem interessante essa pergunta, porque a psicoterapia é um processo, né? E o paciente que vai procurar um psicólogo, ele não é um paciente que está tudo bem resolvido. Ele chega até sorrindo, toma um café com a gente, né? Nosso atendimento é muito humanizado, graças a Deus, respeitando todo e qualquer sofrimento, não há julgamento, mas todo paciente que nos procura, ele está procurando esse sentido mesmo, ele está em sofrimento. Então, qual o primeiro passo que eu deva dar para eu encontrar sentido na vida? Como se dá isso em psicoterapia? Quando a pessoa busca um atendimento psicoterapêutico, muitas das vezes ela nem chega com essa questão de o que é sentido para mim, né? Porque muitas das vezes ela passa pela vida por passar, tipo, vivendo o que tem que viver, mas ela não faz essa pergunta: o que é sentido? E muitas das vezes ela acaba percebendo que falta alguma coisa. Ela sente meio que um vazio, ou seja, eu tenho tudo, mas está faltando alguma coisa. E ela busca a terapia e a gente começa a trabalhar nesse sentido. Como é que está a sua vida, né? Como é que você tem vivido a sua vida? Então, a logoterapia, ela orienta, ela mostra que há várias formas de encontrar sentido, através de 3 categorias de valores. Seriam os valores de criação, o valor de vivência e o valor de atitude. O valor de criação é algo que eu dou para o mundo, né? O meu trabalho, né? A minha atuação, por exemplo, como psicólogo, se eu ajudo pessoas, é sentido para mim poder ajudar pessoas a encontrar o sentido da sua vida, né? O valor de vivência são as experiências que a gente recebe do mundo, pessoas que a gente ama, nossos familiares, os nossos amigos, é o amor que a gente encontra. E o valor de atitude é justamente a resposta que eu dou para situações como dor, situações como a morte, como o que acontece com a gente, né? Porque a vida que nos pergunta, a gente acha que somos nós, pessoas, que vamos perguntar a vida. Não, a cada momento a vida está nos questionando, está nos fazendo uma pergunta. Quer um exemplo bem simples? Assim, quando a gente acorda, a primeira coisa é agradecer a Deus. Puxa, despertei, estou viva, então vamos ser gratos. E após a nossa oração, eu posso decidir tomar a atitude de ir ou não trabalhar. Ou eu posso tomar uma consciência e uma atitude de uma oportunidade de eu ser uma melhor pessoa. Então, se eu fui dormir chateada com meu esposo, com a minha colega de trabalho, eu posso assumir uma atitude de sem sentido nenhum, né? Tratar o outro mal, como eu posso também ter consciência e fazer para o outro, para o mundo, uma melhor experiência. Quem ganha com tudo isso somos nós. Então, veja, quando se pergunta o que é o primeiro passo para encontrar o sentido, eu quero complementar dizendo assim: primeira coisa, se ainda não tem terapia, procurar um psicólogo. Então, esse é o primeiro passo. E esses caminhos têm a ver com a nossa atitude. Isso a gente encontra na orientação logoterápica, na orientação psicológica, com o psicólogo. Não significa dizer que a logoterapia é a melhor. Não, não estamos falando disso. Nós falamos muito, tanto a doutora Ana Lúcia quanto eu falamos bastante aqui da logoterapia, porque é a abordagem que a gente trabalha. Mas tem a TCC, tem a Gestalt, tem Jungiana. Se você está em terapia e não sabe qual é a abordagem do seu psicólogo, pergunte. É importante saber como se trabalha em cada linha, em cada abordagem. Tem outra pergunta
Ah, cadê? São tantas perguntas, gente, que bacana chegando aqui. Há pessoas que se dizem vítimas de seu passado e justificam suas atitudes que geram sofrimento. Como ajudá-los? Nós precisamos entender que nós não somos livres de ter nascido num determinado período histórico, ou de ter nascido numa determinada família, ou de ter trazido, né, ter nascido com uma doença. Então, nós não somos livres mas somos livres para reagir em virtude dessas questões, né? Ao invés da gente se culpar, a gente precisa entender o que eu faço com essa história, que resposta que eu vou dar para esse acontecimento, ao invés de se aprisionar em justificativas que limitam cada vez mais, impede com que você tenha esse crescimento pessoal e que você encontre até mesmo sentido numa doença que porventura a pessoa tenha nascido, né? Ou infelizmente num acontecimento que tenha afetado a infância dela. Então nós não somos livres mas somos livres para reagir diante dessas situações. É verdade. Então, veja, a doutora Ana, ela coloca, de certa forma, estamos falando de consciência. Tomar uma consciência fundada na liberdade que temos e na capacidade de decidir, que é nossa responsabilidade. A responsabilidade, ela não existe sem liberdade e vice-versa. A liberdade não existe sem responsabilidade. Então, não somos livres de algo que possa nos acontecer na vida, que aí temos que nos preparar para as imprevisibilidades. Exemplo, ao vir para cá, dirigir, moro aqui próximo à rádio, uma batida. Então eu fiquei pensando, e até rezando, né? Falei, tomara que não tenha machucado ninguém. Né? Mas será que aquele motorista ele estava prevendo que iria bater? Não. Então não estamos livres de uma imprevisibilidade, mas somos livres para decidirmos como vamos atuar, vamos responder àquela imprevisibilidade. Por isso é a vida que nos pergunta, qual é a atitude tomar? Isso é responsabilidade de cada um de nós. Doutora Ana, algo que enquanto a doutora estava falando, e aí me lembrou que recentemente tivemos as Paralimpíadas, e quando a gente olha aqueles atletas sem pernas, sem braços, a gente eu fico paralisada, como é que pode? Gabrielzinho, né? Como é que pode nadar tanto? E eu vou lá querer com pernas e braços, por quê? Não tomei a decisão de aprender a nadar. Então, o medalhista, graças a Deus, né, independente da condição que ele tem, que foi os membros inferiores, né, braços, pernas, ele decidiu e ele fala, ao invés dele ficar em casa, olhando como vítima das circunstâncias. Exatamente. E essa pergunta tem a ver. Enquanto a doutora falava, né, eu lembrei da pergunta, pessoas que se dizem vítimas do seu passado. Eu lembrei dos para-atletas das Paralimpíadas, que foi bem recente agora. Todo mundo deve ter assistido. Medalhista brasileiro que nasceu sem pernas, sem braços, mas nada melhor do que muitos que têm pernas e braços. E que às vezes acontece alguma coisa e a pessoa se entrega. Né? Então, gente, nós temos muitos testemunhos e temos um tempo de vida para realizar, para tomarmos decisões positivas que deem sentido à nossa vida. A gente sabe que nasceu, mas não sabe quando vai morrer. Então,
Pensemos nisso para que sejamos gratos e possamos fazer da nossa vida uma vida repleta de sentido, mesmo em situações difíceis. E por falar em situações difíceis, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte: há situações difíceis como um luto, uma doença de um filho, como a psicoterapia, na abordagem logoterapia, trabalha estas questões. A doutora Sônia falou no início sobre a tríade trágica, que é a dor, o sofrimento, a morte, a culpa. Então, a gente sabe que ninguém está livre de passar. Todo ser humano um dia vai passar pela dor, né, pelo sofrimento, pela morte e até mesmo pela culpa. Então é preciso entender como, ou começar a dar um sentido para aquele sofrimento. Em primeiro lugar, entender que o sofrimento é inevitável. Agora, como eu vou viver aquele sofrimento? Numa atitude, talvez, de me doar, né? De deixar de olhar para o meu próprio sofrimento para cuidar daquele outro que sofre. Numa atitude de autotranscendência, né? Sim. E a autotranscendência, o que é? É deixar de olhar para mim, para minha dor, para cuidar do outro, para dar sentido àquele sofrimento mesmo. Viver aquele sofrimento, aquela doença de um filho como um propósito mesmo, né? Ao mesmo tempo em que eu estou acolhendo o meu filho, que eu estou cuidando do meu filho, que eu estou dando todo o amor para o meu filho, eu esqueço da minha dor, né? A gente tem exemplos de mães, não sei se você observa isso, mas tem mães que têm seus filhos, né, com problemas, com algumas limitações, e você quase não vê essas mães adoecerem, né? Porque elas não se permitem nem adoecerem, porque elas estão tão focadas naquele cuidado que a doença, assim, ela não, talvez nem alimente uma doença no organismo dela, né? É verdade. Quando fala dessa autotranscendência, fico lembrando de uma história que a discípula de Viktor Frankl, a professora doutora Elizabeth Lucas, ela contou num dos livros que eu estou tentando me recordar qual o nome, acho que foi Assistência Logoterapêutica, que eu leio, assim como muitos de nós, né? A gente atende caso clínico e remete a alguma leitura, vai lá e consulta, e fica várias situações para poder ajudar o paciente. Nós nos fundamentamos no que é realmente científico, e a logoterapia ela é muito leve. A produção do programa já nos avisa que falta um minutinho, mas eu quero falar dessa historinha rapidinho, que é a história que a doutora, falando de autotranscendência, ela explica, dizendo que uma senhora passava por uma rua muito cansada, com muitas bolsas, com maçãs, compras, e de repente uma bolsa estoura ali, né? E aí passam dois garotinhos, dois meninos, eles correm espontaneamente para ajudar. Eles tinham hora para chegar, mas eles correm espontaneamente para ajudar aquela senhora e catam todas as maçãs que estavam rolando, e ela fica aliviada e achando que eles queriam alguma coisa. Não, aquilo foi gratuidade. E aí essa gratuidade, gente, é autotranscendência. Como quando a gente se doa, como a doutora Ana bem colocou, a gente se doa por algo, por alguém. E isso nos preenche de sentido. Foi espontâneo, foi gratuito, e as crianças ou os jovens estavam atentos que há uma oportunidade na vida da gente sempre poder sair da gente e poder ajudar o outro.
Voltando aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, voltando aqui no último bloco do programa Viver Bem, esse programa de psicologia e espiritualidade que nos embala, nos toca tanto o coração e nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Estou aqui com a doutora Ana Lúcia Robaina, ela que é da paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Meia, ela que está respondendo sobre o tema como encontrar sentido da vida no sofrimento. E para quem não ouviu, é a estreia da doutora Ana Lúcia Robaina, psicóloga clínica, a estreia dela em nosso programa de todos os domingos, nosso programa Viver Bem. Se você ainda tem perguntas, corre lá e envia para a gente, porque isso é o último bloco, mas domingo que vem tem mais, né? O último bloco desse tema tão bacana, tão importante e que leva muitas pessoas a buscar um psicólogo clínico para encontrar sentido no sofrimento. Tem pessoas que vão achar que sofrimento é... Recentemente, recebi um paciente que buscando compreender a angústia, a ansiedade, aquele sofrimento e no avançar, no desenvolvimento da terapia, o que veio? Ele foi mandado embora, estava desempregado, com família. Então, vejam, sofrimento pode ser um desemprego, sofrimento pode ser um término de um relacionamento, seja com um amor, pode ser com um amigo, sofrimento pode ser uma mágoa, sofrimento pode ser um luto, uma perda, né? Então, todo e qualquer sofrimento, ele merece nosso respeito. E tem sofrimentos que as pessoas não sabem, só sabem que está agitada, ansiosa, angustiada e não sabe denominar. Outros sofrimentos de pessoas que convivem com psicopatologias, também com transtornos, né, com depressão, tudo isso é sofrimento. Tudo isso é tratado em consultório de psicoterapia, por psicólogo. Então, a pergunta que chega, olha que pergunta bacana. Como ter, doutora Ana, como ter esperança para reagir quando não há soluções para uma causa? A gente tende, a maioria das pessoas acham que a vida tem que ser exatamente como ela planeja, né? Então tem que ser naquele quadradinho ali, eu planejei, tem que sair do meu jeitinho. Então, mas tem coisas que nunca vão acontecer dessa forma e tem coisas que realmente não vão ter soluções. Então a situação já te convida para. Se não tem como mudar uma situação, eu sou convidada a mudar a mim mesma, a mudar a forma de olhar para aquela situação, né? Talvez aquela situação vai ser a situação em que vai, talvez, né, te proporcionar uma mudança, te proporcionar uma forma diferente de reagir, uma mudança de atitude, uma forma de crescimento, né? Até mesmo desenvolver virtude diante de situações em que a gente não pode dar conta, né? Talvez ser uma pessoa mais resiliente, mais entregue, né, para quem crê, entregar aquela situação que você não pode dar conta, né? Aprender mesmo com aquela situação. Vamos lá. Assim, tem tantas perguntas, gente, que fico na dúvida, qual que faremos primeiro? Tem uma pergunta muito simples, não é simples, simplória, é simples, mas importante, muito importante de respondermos. Olha que pergunta maravilhosa. Todas as pessoas passam por sofrimento? É a pergunta. Não tem como passar por esse mundo sem ter sofrimento. Exatamente. Então, o sofrimento em um determinado momento da vida da pessoa, com certeza ela vai passar pelo aquele sofrimento. Ela precisa entender que esse sofrimento é inevitável e a gente sempre coloca, né, isso assim, como que eu vou reagir a esse sofrimento?
a forma de como eu vou responder a isso, porque o ser humano é livre e responsável para passar, né, pelo aquele sofrimento, dando sentido àquele sofrimento. A tríade trágica fala isso, a dor, a culpa, a morte, né? E cada sofrimento, cada pessoa vai dar um sentido para aquilo. Isso, até porque o sentido, nós no processo vamos ajudando a pessoa do paciente a encontrar. Precisa ficar tranquilo que na autobiografia dirigida que fazemos, vamos pontuando situações onde a pessoa ela dá um estalo e ela fala, é isso, deixei de realizar isso na vida e posso. Apesar do sofrimento, eu posso. E pode por quê? Gente, Deus nos capacita com saúde, com a vida. Por que não decidirmos tomarmos uma atitude perante aquela condicionalidade? A pergunta que chega da ouvinte Jane Tristão, que é uma ouvinte assídua aqui, ela mora em Padre Miguel. Obrigada, Jane Tristão, por sua participação, nos enviando a seguinte pergunta. Muitas vezes não temos escolha perante uma situação de tragédia. Como ser livre para escolher não se sentir tão mal? Doutora Ana. Bom, é o que a gente tem falado, essa liberdade interior que o ser humano tem de escolher dar uma resposta para essa situação. Sim. Então, na própria terapia, né, se ela não consegue, claro, sozinha, talvez ela não consiga superar essa condição, mas ela precisa entender que o sofrimento pode vir em determinado momento da vida dela, e ela vai precisar novamente, né, dar um sentido para aquele acontecimento. Então, tem algum caso clínico assim que a doutora lembra de algo assim? Alguém que tem um paciente, claro que nós não vamos citar o nome do paciente por uma questão ética profissional, né? Mas pacientes que tenham chegado ao seu atendimento, que tenha passado por algo, uma tragédia, como diz ela, a ouvinte Jane, ela fala de tragédia, e que tenha superado através do processo psicoterapêutico e tenha transformado, foi fazer alguma coisa que deu sentido à vida. Porque a tragédia acabou ficando no passado, mas ela não deixa de existir nos pensamentos, no coração que dói. E aí eu estou me recordando de um caso específico. Mas a doutora já acompanhou algo assim? sim, quando essa pessoa, essa ouvinte, ela fala assim, como não me sentir tão mal, eu me lembrei de uma questão que uma paciente fala assim, eu tenho medo de sofrer, então como que eu vou buscar sentido até mesmo no sofrimento? Então, o próprio medo de sofrer, quando a pessoa traz para a terapia, já é um dado. Né? Nós vamos trabalhar aquela questão, assim, como lidar com o próprio sofrimento. Por enquanto eu não consigo encontrar sentido naquele sofrimento, mas como eu vou lidar com o sofrimento que aparece na minha vida? Né? Então eu vou começar eu começar a buscar conhecimento, vou buscar o meu autoconhecimento, aprender a lidar com o sofrimento para a partir daí encontrar sentido nesse sofrimento. Agora me lembrei de um caso em que eu vi, não foi exatamente de um paciente, mas eu tenho alguns casos também que eu lembro, mas esse marcou muito a minha vida. Uma pessoa que só tinha um filho, e esse filho morreu em um acidente de carro, porque talvez ingeriu bebida alcoólica ou estava com alguém que tenha bebido depois de uma balada e bateu com o carro. Então essa mãe em terapia, ela encontrou um sentido ajudando jovens quando saem da balada, né? Então ela estaciona, ela já conhece até as mães desses jovens, e ela leva esses jovens para casa.
Ou seja, ela perdeu seu único filho naquela mesma situação e hoje ela dá sentido à sua vida ajudando a esses jovens, levando esses jovens para casa, né? Para que não aconteça isso com outras pessoas, né? Sim, tem um outro caso que é do meu conhecimento também, como a doutora falou desse lugar, né, dessa paciente que perdeu um filho, e eu me recordei de um caso que eu conheço de uma pessoa que perdeu um filho, seu filho único, ela vive com o sofrimento, mas como ela encontrou sentido apesar do sofrimento para não se sentir tão mal e não chegar a um desespero. Ou seja, o falecimento do filho é um fato concreto. Sentir saudades e sofrer, passar pelo luto, como diz a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que tem todos aqueles estágios, né? A pessoa passa, a pessoa nunca vai deixar de sofrer, porém o sofrimento é ressignificado. E esta mãe, que é viva, graças a Deus, né? Nenhuma mãe está preparada para perder seu filho. Então, essa mãe, ela montou um grupo de luto. Montou um grupo de luto em memória, inclusive, do próprio filho. Olha que bonito isso. Ela acolhe pessoas que vivem o luto e que estão até em desespero, não encontram sentido na vida. E o próprio testemunho dela de não ter parado de trabalhar, de não ter se colocado no lugar de vítima, de abrir um grupo de luto numa paróquia, gratuito, gente. Ela, como psicóloga, isso é um testemunho belíssimo de como não se sentir tão mal. Ou seja, não estou invalidando o sofrimento dela. A gente sabe que ela sofre, que ela chora, que ela sente saudade. E principalmente em alguns momentos, né? Natal, Dia das Mães, tudo isso. Mas ela ressignifica. Por quê? Só quem pode tirar nossa vida é Deus. Né? Ele nos dá, é o Criador, ele nos dá, né? E tem um momento, todos nós temos o nosso momento, teremos um momento de finitude. Isso é uma complementando o que a doutora Sônia está falando, e é a pergunta da ouvinte, quando ela fala, né, como não ficar tão, talvez, desesperada, tão mal, né? Viktor Frankl tem uma equação que ele coloca, assim, sofrimento menos sentido é igual a desespero. Sim. E o sofrimento mais Perfeito. sentido é igual a sacrifício. Ou seja, se eu fico desesperada, eu não vou conseguir encontrar sentido, vou ficar cada vez, né, mais paralisada. Agora, se eu encontro sentido, eu vou viver aquilo como um sacrifício de amor, um sacrifício de doação, de entrega, de propósito, né? Lindo isso que a doutora lembrou. Eu gosto muito dessa equação. E é verdade. É perfeito e tem muito a ver com essa colocação do desespero. Né? Desespero é um sofrimento sem sentido. Tem outra pergunta que fala: sinto culpa por atitudes que eu tive no passado e isso me faz sofrer quando eu lembro. A pergunta é específica para logoterapia, mas eu vou tirar a palavra logoterapia e colocar psicoterapia pode ajudar? Sim, pode, claro. Conforme a gente já colocou aqui sobre a tríade trágica, né? A culpa também faz parte, né? Está englobada na tríade. Então, assim, o ser humano é falho. Em algum momento da vida pode ser que ele vai errar, ele vai falhar, ele vai se sentir se sentir culpado diante de uma situação. Agora, como ele vai reagir a essa situação? Se ele se coloca no centro, eu sou o culpado, ele só está olhando para ele, né? A culpa talvez até pode ser um orgulho, eu não deveria ter errado. Então, se ele começa a olhar e se colocar como centro, né, pode ser que realmente ele fique desesperado e lembre daquela culpa o tempo todo. Mas se ele entende que talvez esse erro, essa falha, seja algo que vai fazer com que ele melhore cada dia mais,
que vai fazer com que talvez ele não repita mais aquele acontecimento, aquele fato, né, para gerar novas culpas, ele não repita a história. Pode ser um momento em que ele vai começar a desenvolver virtudes, né? Se ele olhar aquela culpa como um processo de crescimento e de poder até ajudar outras pessoas a não, né, terem o mesmo comportamento, terem a mesma atitude, ele começa a ter compaixão mesmo por si. Né? Compaixão no sentido de que eu errei, eu falhei, eu pedi desculpas e vou tentar agora não mais repetir esse acontecimento, né? Não repetir mais as histórias que me geram culpas, né? Começar a olhar de uma outra forma. Ele vai começar a dar um sentido para essa culpa, e essa culpa ele vai começar a olhar para ela de uma outra forma. Qual é a maior neurose dos tempos atuais? Uma pergunta que chegou assim bem pontual, né? Qual é a maior neurose? Tem diversas, mas a maior, será que temos essa resposta? Inspirada, né, em tudo que a gente acompanha. Olha, nos nossos consultórios. Eu vou falar como eu vejo, mas a doutora Sônia complementa. Viktor Frankl já olhava lá, né, naquela época, ele falava sobre uma neurose noogênica, onde os jovens, eles, né, comparando o comportamento dos jovens, muitas das vezes eles usavam adicção, eles usavam agressividade, cometiam atos contra a própria vida. Então, assim, digamos que o vazio, a depressão noogênica, que seria um vazio existencial, seria uma neurose do momento. Se a gente passa pela vida sem encontrar sentido, ela pode gerar uma neurose, né? Diferente de uma depressão patológica, onde a pessoa vem para a terapia e ela, com a própria terapia, ela consegue ter um sucesso e às vezes até precisa de uma medicação, dependendo do tipo da depressão patológica. A depressão noogênica é diferente, ela vem com um vazio existencial, onde ela não consegue encontrar sentido na vida e ela pode cometer esses atos de adicção, de, né, agressividade. Então, é preciso que ela seja tratada em consultório para conseguir encontrar sentido na vida, porque a própria vida já é um sentido. Só o fato de viver já é um sentido. Sim, e já estamos quase terminando o nosso programa Viver Bem de hoje, deste domingo abençoado. E é isso, quando essa pergunta nos chegou aqui pela produção, eu imediatamente acessei isso que a doutora Ana Lúcia Robaina colocou, porque mesmo lá atrás, no pós-guerra, Frankl, o que foi médico, psiquiatra, neurologista e o maior psicólogo dos campos de concentração. Em seu livro, Em Busca de Sentido, ele legitima a própria teoria, porque ele sobreviveu. Outros prisioneiros que não encontraram sentido naquele desespero se jogaram no fim. Ele não. Ele olhava para o céu, gente. Ele apreciava a beleza das árvores, das nuvens. Imaginem isso num campo de concentração. Todos nós vivemos em algum momento da vida nosso campo de concentração. E aí eu diria que é uma via crucis. Todos nós carregamos uma cruz pesada, né? E precisamos, nós psicólogos, nós olhamos através da cruz e orientamos, na verdade, nosso paciente a apreender esse olhar. Então, a maior neurose dos tempos atuais é ainda, acredito, e será por muito tempo, o vazio existencial. Quando há ausência de sentido. Vazio existencial, uma doença? Não precisa estar doente para sentir vazio. Tem pessoas que estão no nosso trabalho e tem uma falta de sentido.
Então, aí alguns vão dizer ânimo, motivação, tá tudo por aí. Por quê? Vamos trabalhar a vontade primária no ser humano. Qual é a vontade primária do ser humano? A vontade de sentido. Então, temos que trabalhar com um paciente que não tem sentido na vida, que não encontra. Vamos trabalhar essa vontade de sentido para que ele não desenvolva um ser doente, deprimido, ansioso, angustiado. Olha, a produção, o programa está maravilhoso, a doutora Ana Lúcia Robaina é maravilhosa, mas a produção já nos sinaliza que o programa terminou. Então, eu quero agradecer a doutora Ana Lúcia Robaina pela brilhante apresentação aqui, estreia em nosso programa. Ela que é psicóloga clínica, ela que atende ali na clínica Victor Frankl, junto comigo, trabalhamos juntas, e é aqui pertinho da rádio. Eu vou agradecer em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral e pedir à doutora Ana que deixe o seu contato, seu WhatsApp ou até o número da clínica do seu trabalho. E uma mensagem, dê uma mensagem aos nossos ouvintes. Então, eu quero agradecer ao convite que a doutora Sônia me fez de poder estar aqui participando da rádio e poder falar de um tema tão importante, né? Porque tem pessoas que passam pela vida e sem talvez saber que exista um sentido, um propósito. É importante que ela tenha ouvido o que a gente trouxe aqui para poder buscar e aprofundar mais no que a gente está falando. E o meu contato do WhatsApp é o 21 DDD 99259 1787. Eu trabalho na clínica Victor Frankl junto com a doutora Sônia e mais pessoas da equipe. E a sua mensagem? Tem alguma palavra, algo para deixar? Uma frase? E aí eu posso até adiantar aqui. Uma frase? Pode ser. Olha, o importante é encontrar algo que realmente você tenha como propósito de vida, né? Pode ser a sua profissão, pode ser, né, o amor que você tem para dar pelo outro, o amor que você recebe de Deus. Então é preciso viver a vida com sentido. Quando a gente descobre isso, quando a gente consegue dar o nosso melhor a cada dia, fazer tudo de uma certa forma bem feito, dar uma resposta correta para os acontecimentos, para os fatos, você consegue viver de uma forma mais plena, de uma forma mais tranquila, encontrar sentido na simplicidade da vida, nas pequenas coisas. Não precisa ser metas grandiosas. A gente pode encontrar sentido na contemplação de uma natureza, a contemplação, né, do Criador que fez aquela natureza para você. Então, é encontrar sentido nos órgãos do sentido, através do olhar, do paladar, da audição, nas pequenas coisas da vida mesmo. Para a vida poder ser celebrada. Sim. E, gente, podemos tornar nossos sonhos realidades, podemos encontrar sentido quando somos capazes de buscar o verdadeiro sentido da nossa vida, apesar do